situação que você já tinha dúvidas, que o Eduardo falou para você, sem que você precisasse detalhar para ele? A vez que eu estive com ele foi em Brasília. Tanto é que eu tive uma dor muito grande no joelho. E eu estou explicando para ele aqui agora que melhorou 100%, entendeu? Depois do encontro. Depois do encontro, ficou 100% zero. Mas como é que fica nessa parte espiritual e nessa ajuda, por exemplo, um anjo da guarda, um espírito que vem tentar te ajudar, por exemplo, de um cara que é um assassino, de um cara que é um bandido, que todo dia ele faz alguma coisa que não é de acordo com os pareceres assim da espiritualidade, com a espiritualidade. Estou impressionado com essas perguntas, são muito boas. Mas aí é o seguinte, quando o cara tá desviado dessa forma, o anjo da guarda dele tá ali, mas ele perde o poder sobre ele. Por que acontece? Como que você ouve o seu anjo da guarda? Quando você tá na mesma vibração que ele, ou seja, na vibração boa. Ele pode não ser um espírito super evoluído, ou às vezes depende do grau do encarnado, né? Mas pelo menos ele é um espírito que tá ali com o propósito de fazer o bem, que sabe muito bem o que ele tem que fazer. Só que se o cara que ele está acompanhando não fica em boa vibração, vai ser muito difícil dele ouvi-lo, porque ele vai estar sempre ligado com os espíritos do mal. Então ele vai intuir e não vai conseguir chegar. Ele vai tentar dar ideia, não vai conseguir chegar para a pessoa, entendeu? Porque a pessoa está ligada e sempre ouvindo as pessoas ruins, as pessoas do mal. Então assim, quando isso acontece sim, o espírito fica meio perto e fica deixando rolar, porque ele vai fazer o quê? Ele não pode fazer nada. Então ele vai meio que deixando rolar. E assim, fica triste por isso, mas sabe que também é temporário, porque mais cedo ou mais tarde esse espírito vai se ajustar, esse encarnado vai se ajustar, entendeu? Seja nessa vida ou seja em outra, ele vai. Entendi. Como é que a espiritualidade vê, por exemplo, no nosso mundo terreno que a gente vive, a diversidade de religiões? Bom. E como é que ela também vê as regiões que, por exemplo, às vezes faz oferenda com animal? Certo. Acontece que todo ser espiritual, ele faz uma certa caminhada dentro das religiões. Então existem as religiões que já estão assim, como o espiritismo, vamos dizer, eu sempre falo isso, o espiritismo é a última tecnologia em religião. Porque ele compreende o mundo espiritual, ele compreende quem é Jesus de forma correta, ele tem a fé em Deus, ele tem todo o processo científico, onde nós também estudamos esses fenômenos paranormais da mediunidade. Então assim, quem consegue entender o espiritismo é aquele espírito que já está bem evoluído, que já está preparado já para vivenciar essas experiências. As outras religiões, aí varia pra caramba, né? Tem umas melhores, outras piores, etc. Mas tem umas que são muito, vamos dizer assim, primárias na evolução, mas que são importantes para aqueles espíritos que estão passando por aquela fase, entendeu? Você chegar lá no meio do mato, lá na Índia, lá, que tem aquele tribo de índios que são super agressivos. Não adianta você vai falar de espiritismo pro cara, o cara nem vai entender, mesmo que você fale a língua dele. Então a religião dele é aquela religião que ele se pinta e que ele sacrifica, que ele não sei o que. É o primeiro passo, alguns primeiros passos da religião para ele é aquilo. É a escola religiosa para ele é aquilo. Depois de um tempo ele vai entender a fé. Depois de um período ele vai achar que, por exemplo, por ele acreditar em Deus ele será salvo. Depois de um período ele vai perceber que, um período assim, vidas, né? Ele vai percebendo até que ele vai conseguir encontrar o espiritismo. Por que eu digo isso? Porque isso daí não está relacionado à inteligência. Eu conheço um juiz, um promotor, pessoas que são inteligentes e que não entendem o espiritismo. Você pode explicar 10 vezes para o cara não tem lógica. Para o cara tem lógica que Adão e Eva foi criado por Deus do barro, que não tem o menor sentido, mas para ele tem isso, porque falta a evolução espiritual dele, né? Mas não que ele seja uma pessoa ruim por isso, nem que ele seja uma pessoa burra por isso, não. Mas ele simplesmente não tem essa evolução espiritual.